No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas bem interessantes para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito do requeijão. Será que ele é uma opção interessante para quem possui diagnóstico de diabetes? Também falaremos a respeito de glicemia antes de dormir. Quais são os melhores valores para um pré-diabético manter e assim considerar o tratamento ok? E também falaremos a respeito de glicemia em jejum. Valores que são ideais e valores que já são considerados mais elevados para quem já possui um diagnóstico de diabetes. 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, requeijão pode ser usado sem maiores restrições por diabéticos? E a resposta é que sim, o diabético pode consumir o requeijão sem maiores problemas, desde que evite excesso. Você não tem que comer um pote de requeijão por dia ou a cada 3 dias, mas você pode utilizar o requeijão, por exemplo, para poder dar uma maior cremosidade no seu ovo mexido do café da manhã. E é assim que a gente vai encaixando o requeijão de uma forma inteligente e que não vai descontrolar a sua glicose. Um problema que a gente observa muito é que as pessoas pegam o requeijão, que é interessante para quem tem diabetes, mas acaba comendo com 2 fatias de pão de forma ou com um pão de sal, e isso infelizmente vai causar o aumento da glicemia devido à presença de carboidratos que o pão de forma, o pão de sal vai ter. Então, se você souber adicionar o requeijão de forma inteligente à sua rotina, você vai ter um excelente aliado por parte de quem já possui um diagnóstico de diabetes, pois o requeijão é saboroso, é cremoso, se encontra fácil e isso facilita demais a alimentação de quem possui diabetes. Você pode fazer, por exemplo, um fricassê de frango desfiado com um pouquinho de milho e adicionar o requeijão, mais um pouquinho de mussarela, mas deixar a batata palha de lado. Ou você pode fazer também um pão low carb, uma receitinha de pão low carb que inclusive tem aqui no canal, e adicionar o requeijão para poder dar uma incrementada nesse pão, deixar mais cremoso, mais saboroso e assim não vai causar o aumento da sua glicemia. A partir do momento que você utiliza os alimentos ao seu favor, você vai descobrindo uma infinidade de opções que você pode começar a colocar aí no seu dia a dia e tirar de uma vez por todas que o diabético não pode comer nada. Então, o requeijão pode sim ser consumido por parte de quem tem diabetes, evitando excessos, utilizando com inteligência, verificando com o que você vai comer esse requeijão, e aí você pode ter sim a sua rotina, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, a média de glicemia entre 97 e 100 antes de dormir pode se considerar normal para um pré-diabético? E a resposta é que sim. Com certeza são excelentes valores de média para você manter nesse horário. Se você vai dormir com uma glicemia em 100, em 97, em 90, em 80, em 105, por exemplo, a sua glicemia tende a ficar controlada ao longo de toda a madrugada. E a partir do momento que você acorda com a sua glicemia em jejum, em um valor perto de 100, perto de 90, perto de 80, você vai conquistar uma excelente hemoglobina glicada. E você só conquista esse valor se você fizer a sua parte. Uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regularmente, manter um bom peso corporal, e aí você evita, por exemplo, um diagnóstico de diabetes tipo 2 ou até mesmo uma prescrição de algum medicamento. Então, você está sim no caminho certo para poder reverter a possível necessidade em ter que utilizar medicamentos no futuro e assim conquistar mais saúde, pois você vai estar alimentando melhor,
praticando atividade regularmente, e isso vai te dar saúde, mais autoestima, bom peso corporal e você só tende a ganhar. Então continue fazendo a sua parte, você está no caminho certo e isso vai favorecer para que você não tenha um diagnóstico de diabetes tipo 2 no futuro. Então continue firme no seu caminho, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, glicemia em jejum em 140 e glicada 6,1 é considerado diabetes tipo 2? E a resposta é que somente o seu médico quem poderá fornecer um diagnóstico de diabetes para você. Mas a partir desses valores já é sim um indício de diagnóstico ou de pré-diabetes ou muito provavelmente um diagnóstico de diabetes tipo 2. Então o meu conselho primordial é que você procure um bom médico endocrinologista para que você possa realizar mais exames, para que ele possa verificar a sua condição clínica, verificar peso corporal, verificar como anda os outros valores dos seus exames, como tal triglicérides, o perfil lipídico, como está a saúde do seu coração, como está a sua saúde metabólica como um todo, mas sim, são indícios de diabetes tipo 2 e que você precisa começar a partir de agora melhorar os seus hábitos, melhorar a sua alimentação, como anda a sua alimentação, o que você está comendo ao longo do seu dia, o que você está escolhendo para tomar café, para almoçar, para lanchar, para jantar. Também, se possível, começar alguma prática de atividade física, nem que seja uma caminhada no parque perto aí da sua casa, 30 minutinhos, 40 minutinhos, e a partir daí começar mudanças na sua vida como um todo. Se possível, verificar a questão do seu peso corporal. Se você está com sobrepeso, começar essas mudanças de alimentação, de praticar atividade física, também vai ajudar a reduzir o seu peso corporal. Porém, o principal é procure agendar uma consulta médica imediatamente para você ter uma avaliação mais completa e a partir daí começar a se cuidar de uma forma mais orientada através das mudanças que você vai precisar fazer aí dentro da sua casa, pois o tratamento do diagnóstico de diabetes tipo 2 ou pré-diabetes é feito dentro da sua casa a partir das mudanças que você realiza aí. Então, procure um médico, receba um diagnóstico exato, receba uma orientação primária, mas faça a sua parte a partir de agora. Cuide da sua saúde, aproveite a oportunidade que você já sabe que tem alguma coisa de errado aí nos seus hábitos, nos seus exames e comece as mudanças a partir de agora, tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui embaixo, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal e assim falo de uma maneira mais aprofundada, mais detalhada, para facilitar o seu conhecimento, o seu entendimento a respeito do mundo do diabetes, alimentação, medicamentos, prática de atividade física e assim por diante. E afinal, a partir do momento que você ganha conhecimento e coloca em prática, você só tende a evoluir de forma positiva o seu tratamento. Eu quero também aproveitar que hoje é dia 31 de dezembro para poder desejar um feliz ano novo para cada um de vocês que me acompanharam ao longo desse ano, para que você possa continuar no ano de 2024 mais disposto para poder continuar se cuidando, se alimentando melhor, praticando atividade física, assistindo os vídeos aqui do canal, pois dessa forma você continua evoluindo o seu conhecimento e assim você não fica preso às amarras da falta de conhecimento, da falta de informação a respeito do mundo do diabetes.
Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda diretamente no crescimento do canal. O canal continua evoluindo e afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma a gente consegue jogar informação para cada vez mais pessoas e assim a gente consegue evoluir cada vez mais. Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando os vídeos do canal para continuar aprendendo a dominar o seu diagnóstico e assim viver com mais saúde, mais qualidade de vida e longe do aparecimento de complicações, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.